Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio da primeira temporada do podcast Movimento Maternar, um projeto pensado com todo carinho e idealizado por várias mãos e com apoio de vários parceiros. Seja bem-vindo a esse encontro, que ele chegue transformando, somando e trazendo acima de tudo o autoconhecimento para você que se importa com uma mãe ou que é mãe. Hoje a gente vai dar início a essa primeira temporada perguntando: e quando o bebê não vem? Nesse primeiro episódio, dividindo essa bancada aqui comigo, duas pessoas queridas. Mas antes, a gente vai se apresentar. Falando com vocês nesse momento, a psicóloga Lorena, idealizadora do Movimento Maternar, psicóloga clínica e obstétrica. Também aqui comigo, a nossa querida nutricionista do Movimento Maternar, Nicole. Seja muito bem-vinda, Nicole. É um prazer dividir esse momento com você. Obrigada, Lorena, por esse convite, esse tema tão lindo também, né? E ser honrada de estar aqui no primeiro episódio da primeira temporada. Bom, eu sou nutricionista, eu sou formada na área da saúde da mulher, materno-infantil, mas hoje a minha especialidade é com as gestantes, tentantes e também com as mulheres que têm endometriose. Que ótimo, acho que a gente só vai somar aqui juntos hoje, dividindo também esse momento tão especial comigo, a ginecologista Lara. Seja muito bem-vinda, Lara. Obrigada a todos aqui, vidos também. É um prazer enorme, né, estar aqui, muito honrada. E só dividindo com vocês também, eu sou ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana e fertilidade. Perfeito. Bom, gente, para quem ainda não conhece o Movimento Maternar, esse é um grupo composto por 41 profissionais de diversas áreas, onde juntos somamos esforços para levar e criar uma cultura de bem-estar físico e mental materno. Nosso objetivo é criar um legado de informação, uma cultura onde a gente possa promover o bem-estar materno. Então hoje, como eu disse, a gente dá início a uma sequência de podcasts. Então vamos começar o nosso bate-papo. Meninas, vamos falar um pouquinho. E quando o bebê não vem, o que é que a gente faz? Né? Quais são as dúvidas que esse casal passa? Como é que a gente pode lidar com isso? Vamos começar um pouquinho falando sobre isso, Lara? É um drama, né? Porque quando a gente está lá na nossa juventude, a preocupação maior é em contracepção e não engravidar. Então, nunca se imagina que você vai ter alguma dificuldade mais adiante quando for tentar, quando se sentir realmente confortável para engravidar. Inclusive, eu falo isso para todas as pacientes, que a gente nunca vai ter a hora certa de ter um filho, né? A gente nunca vai ter dinheiro nem tempo suficiente para isso. A gente vai estar sempre em busca ali das nossas realizações, sempre tem alguma coisa a melhorar, então acaba que essa busca constante por algo que a gente nem sabe explicar o que é, acaba retardando esse plano, né, da gestação. E isso que é o grande entrave aí quando a gente, né, tem dificuldade na gestação mesmo, né, de obter essa gestação, essa tão sonhada. Porque a idade é um fator muito importante nesse caso, na verdade é o fator mais importante. Então, o atraso, né, desse planejamento, dessa busca, acaba atrapalhando substancialmente mesmo. E hoje as mulheres estão engravidando até um pouco mais velhas, assim dizendo, né? Com 35 até 40 anos, né? Sim, a procura, né, com gestar, como eu falei, então tem várias coisas envolvidas, a gente tem vários planejamentos, então acaba que a mulher moderna, vou botar aqui entre aspas, acaba postergando esse desejo maternal mesmo, né, essa busca pela gestação. Então, naturalmente, a gente vai ter uma idade mais avançada. Até que hoje também, se a gente for colocar, as mulheres estão, né, com o avanço todo, né, da nossa sociedade, a gente também tem que analisar que essa mulher ela está saindo para o mercado de trabalho num determinado momento. Com isso, nesse mercado de trabalho, né, às vezes ela quer fazer primeiro uma carreira e depois um relacionamento amoroso, muitas vezes ou não, ou uma escolha para uma maternidade solo, né, então isso também influencia, né, mas eu acho que chegar a hora, né, de tomar a decisão, vou ter um bebê e se deparar com uma dificuldade, isso traz consequências emocionais e físicas, né, Laura? Profundo. A gente lida com uma situação muito ansiosa, né?
E aí fala assim, quando você esquecer vai dar tudo certo, quando você relaxar vai dar certo. Mas, gente, como é que relaxa se todo mês você lembra? Porque tem uma menstruação. A menstruação chega todo mês. Eu falo isso por experiência própria também, né? Não existe isso, eu vou esquecer. Não existe o esquecer. Não tem como esquecer, porque quando a mulher ela decidiu engravidar, ela quer engravidar ontem, né? Sim, aquele positivo. E a frustração, né? Porque começa a vida do casal começa a ficar em torno daquele assunto. Ou a vida da mulher, quando a gente acabou de falar, de uma gestação solo. Então é como se a única conversa que tivesse, eu costumo brincar com as meninas no consultório, porque eu faço pré-natal psicológico, que parece que todo mundo está engravidando, que o mundo inteiro tá grávida. Mas não é isso, é porque a gente acaba voltando o nosso olhar e o nosso pensamento para isso. E isso acaba trazendo esse entorno muito maior. Mas, Lara, explica pra gente o conceito de infertilidade. O que seria infertilidade? É a não ocorrência de gestação dentro do período de 1 ano, com casais mantendo, frequência de relação sexual sem nenhum uso de preservativo ou de contraceptivos. Ok. Nicole, pegando esse termo infertilidade, hoje a alimentação, ela tá muito envolto a essa questão? Total envolto a essa questão, porque hoje a alimentação do ser humano, vou falar no geral, né? Cito. Ela tá muito voltada àquela questão de eu quero uma coisa muito mais rápida, pegar uma coisa mais pronta, em vez de focar no básico. Sabe aquele básico de antigamente de nossos avós? Arroz, feijão, salada, carne. Hoje não, eles estão querendo pegar, mas não tem nada pronto para eu fazer, o que eu mais ouço em consultório, né? Porque eu trabalho, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Então, esses prontos, esses industrializados, eles estão diminuindo essa fertilidade, tanto a masculina quanto a feminina, porque pode diminuir a produção de esperma ou a motilidade desse esperma também, né? Pode diminuir o espessamento de endométrio, que é muito importante na hora da gestação, provocar que o ovário, na hora de fazer a eclosão, ele não ajude. Então, tem todo esse processo. Por conta da SOP também, que existe uma dificuldade de engravidar para paciente que tem SOP. Aí entra a endometriose. A gente não pode dizer que endometriose é uma infertilidade, mas que provavelmente uma paciente que tem endometriose, ela pode gerar uma dificuldade de engravidar, e isso acontece. Perfeito. Lara, a gente estava falando aqui dessa mulher moderna, né? Dessa mulher que hoje acaba valorizando um pouco mais o trabalho, depois vai cuidar das outras áreas de sua vida. Mito ou verdade essa história de que a idade está relacionada com a infertilidade? Totalmente verdade. Inclusive é o fator mais importante em relação à infertilidade. A gente chega nesse mundo, dentro da barriga da nossa mãe, já tem um número ali de óvulos. Quando a gente nasce, diminui essa quantidade de óvulos e de disponibilidade, de óvulos, e com o passar do tempo a gente vai espoliando essa reserva. Então, quando a gente chega ali na puberdade, a gente tem um número muito inferior e a gente tem nosso auge reprodutivo por volta dos 20 anos. Então, assim, como a gente está casando mais tarde, está tendo filhos mais tarde, acaba que a gente vai ter, um planejamento de gravidez. Vou falar aqui mais ou menos, isso aqui não é estatística, tá? Mas digamos que seja lá por volta dos 30 anos, Então já tá com o estoque bem reduzido. Depois dos 35, 37 anos, essa reserva ela decai muito mais, muito mais exponencialmente. Então, quando a gente fala em planejamento de engravidar, o ideal é que seja antes dos 30, Mas ali, em 35, 37 anos, tem uma queda maior. Então, infertilidade mesmo por conceito é tentativa durante 1 ano sem método nenhum. Mas depois dos 35 anos, a gente não espera 1 ano de tentativa para poder investigar, não. São apenas 6 meses, porque nesse caso o tempo acaba sendo primordial. Enfim, vou aproveitar essa fala da Lara, eu vou jogar essa pergunta para vocês duas, Vocês, eu no consultório, a gente recebe um casal, com 2 anos de tentativa. Então, assim, eu quis procurar o ginecologista, não quis procurar o nutricionista, não fui no psicólogo. A gente deu um tempo, a gente costuma muito ouvir isso, Vamos dar um tempo para ver como que é as coisas. Sim, 2 anos esse casal chegou pra gente. Quais são as orientações para esse casal em relação à nutrição? Nicole, por onde a gente começa?
a gente tem que balancear essa alimentação e fazer uma boa suplementação de base, né? Então, tem que ver como que vai estar esse espermograma também, para a gente conseguir ter alguma suplementação ou alguma orientação nutricional que a gente consiga aumentar essa motilidade. Então, botar um ômega para o homem, zinco, resveratrol, que ajuda a aumentar essa motilidade espermática, é bem interessante. E para a mulher, a gente precisa ver como que tá também esses hormônios dela, porque existem orientações nutricionais e suplementações que ajudam, né, a melhorar tudo isso. Mas saber também como é que tá essa reserva de óvulos, que a gente consegue fazer todo esse contorno, colocar bastante alimentos naturais mesmo. Eu prezo muito pelo natural. As pessoas hoje a gente tem que entender que o básico funciona, o sono também é muito importante. A gente tem que bater nessa tecla do sono, né? Hoje as pessoas estão indo dormir com o celular na cara, no rosto, né? E isso é muito prejudicial, porque diminui melatonina e também já foi comprovado que existe melatonina no ovário, né? Sim, melatonina, inclusive, assim, né? É um produto a ser suplementado, assim. Sim, com certeza. É tanto que eu suplemento pros dois, né? Independente da situação. Eu já entro logo com a melatonina, porque eu não sei como é que vai estar, se eles realmente vão fazer essa higienização do sono ou não. Perfeito. E na ginecologia, Lara, como é que a gente pensa? Recebi esse casal, e aí? Bom, primeiro não espere 2 anos, tá? Então antes dos 35 anos é 1 ano de tentativa, depois dos 35 são só 6 meses. Perfeito, acho que esse alerta é muito importante, porque realmente o tempo é primordial, né? E depois a gente tem um decréscimo na reserva ovariana que fica difícil trabalhar, porque a gente tem, sim, vários caminhos a tomar a partir de um diagnóstico, porque infertilidade também tem um diagnóstico. Quando a gente pensa, 30% são de causas femininas, 30% de causas masculinas, 30% de causas mistas indeterminadas, né? Então, quando a gente fala em fertilidade, foi muito bom que você estava falando sobre o espermograma, é sempre do casal, nunca da mulher. A gente nunca trata um isolado, né? Sempre os dois. Isso a gente também tem que bater bastante nessa tecla, porque ainda existe isso. Não, a mulher tem que se tratar primeiro. A mulher tem que procurar primeiro. É o que acontece. Sim. Mas, gente, eu pelo menos trago no meu consultório, quando chega a primeira mulher, eu falo assim, teu marido faria um espermograma? Pois é, existe uma dificuldade muito grande mesmo da parte masculina em fazer espermograma, que é um exame simples. A gente entende o constrangimento, lógico, mas quando você fala de um bem maior, essa ideia, exato, uma escolha tão importante na vida, as pessoas têm que estar em uníssono ali, né? Eles têm que estar coesos mesmo. Então, é um exame que não é dispensável, espermograma. Com 2 anos de infertilidade, então a gente vai buscar aí um diagnóstico do porquê não ter engravidado até então. Então, a partir do diagnóstico, a gente consegue traçar estratégias terapêuticas para esse casal. Então, pode ser desde baixa complexidade, como um coito programado, como, por exemplo, só se ajustar hormonalmente, nutricionalmente, até a alta complexidade, que seria a fertilização in vitro, a inseminação. Perfeito. Eu acho que tem 2 coisas que vocês falaram que está primordial. Primeiro, a gente entender que quando a escolha dessa gestação é do casal, precisa ser levado o casal para esse estágio junto. E, Mati, essa é a nossa primeira fala de hoje. Isso é que esse casal pense em todo esse processo em comum acordo, juntos, coerentes, caminhando nesse processo. Acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto super importante da fala de vocês hoje aqui é esse tempo de espera. Então, quando há um planejamento, que essa mulher, que esse casal pense, então, nesses 2 anos como um limite bem já passado. Vamos colocar assim, acho que é esse conceito passado. Então, acho que isso é importante a gente nortear também, né? Então, acho que tem 2 coisas extremamente importantes na fala de vocês. E aí, eu acho que os recursos para isso, né? Quando a gente fala da questão psicológica, que eu joguei para vocês 2 também, é o que eu sinto. Eu acho que o casal, quando ele chega a 2 anos de tentativa, é um casal esgotado.
Eu sempre falo isso no consultório, é um casal esgotado. E para ser bastante sincera, eu acho que a gente está aqui hoje para bater um papo, também é um casal onde a sexualidade já virou sexualidade para um bebê. Nossa, total, me tô... Não, essa prazerosa, mano. Tem mais um gozo entre o casal. E aqui eu não tô falando de peripécias, eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando desse gozo de ter mesmo uma relação saudável. Porque eu só falo sobre isso. E aí, quando a gente entra com umas tentativas dessa, vocês não vão me deixar mentir em relação a isso. É aquela história assim, meu bem, tá na hora. Sim. O aplicativo no celular tá avisando que hoje é dia. Hoje é dia, sim. Então, Evandro, se a gente tivesse necessariamente que a sexualidade estivesse atrelando a fazer um bebê. Sim. E aí a gente perde. Então, na sua maioria, é um casal que já tá esgotado. E a gente sabe que a maternidade, é claro, tem a sua beleza, tem as suas maravilhas, mas também tem muitos desafios. Então, já é um casal que já está esgotado das tentativas para vir depois para uma maternidade também esgotada. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Lembrar assim, já que vamos fazer um planejamento para ter um bebê, isso tá demorando, acabar o preconceito de falar sobre isso, né? Conversar às vezes com uma amiga, conversar com um familiar. Isso também demorou tanto assim? E principalmente, se a gente tem uma regularidade com o ginecologista, a gente também vai ter essa conversa antes dos 2 anos. Eu acho que isso também é muito importante. Então, lembrar que todos esses aspectos, né, estão interligados e a potência que tem disso também, né? Acho que vocês concordam comigo em relação a isso. Acho que isso é fundamental. Voltando um pouco mais, né, para os tratamentos, Lário, né? Então, a gente chegou hoje, falamos, olha, a gente tá com essa dificuldade, encontramos um determinado foco para isso. Você começou a listar alguns. Você poderia falar um pouquinho mais de cada um deles? Sim, vamos lá. Então, das calças femininas, a gente viu aí que é mais ou menos igual para todo mundo, né? 30% feminino, 30% masculino. Das causas femininas, a gente também subdivide, né? Em causas ovulatórias, então entra pacientes com falência ovariana precoce ou falência ovariana mesmo no seu tempo habitual, mulher da menopausa que, né, deseja gestar, que mesmo na menopausa existem recursos cabíveis para isso, tá? Às vezes não com óvulo próprio, né? Mas sim, pode gestar. Aí o conceito de gestação também é muito amplo, né? Pode ser uma coisa também a gente conversar depois. Não de gestação, mas de maternidade, desculpa. Bom, então são causas ovulatórias, causas uterinas e causas tubárias. Eu também tô puérpera, tá? Não tem problema. Bom, enfim, aí causas ovulatórias, uterinas e tubárias. As causas tubárias é quando existe laqueadura tubária ou existe uma obstrução mesmo, isso é identificado por um exame. E aí, esse exame você joga um contraste na tuba e vê se existe obstrução, se existe perviedade. Quando existe uma causa tubária, aí, de todo modo, a gente já tem uma indicação para alta complexidade, né? Seria a fertilização in vitro. Das causas ovulatórias, a gente tem como trabalhar melhorando o metabolismo, vendo qual que é ali a questão hormonal, suplementando alguns agentes, algumas coisas. Pode sim lançar a mão de um coito programado, por exemplo, que é de baixa complexidade. E das causas uterinas acabam entrando aí endometriose, malformações uterinas mesmo. Então, para cada uma dessas, existe um diagnóstico e existe ali um tratamento mais pertinente para cada um. Das causas masculinas que contribuem mais ou menos 30% também, são alterações seminais. Das alterações seminais, o que leva com maior frequência à fertilização in vitro, né, a FIV, para alta complexidade, seria quando a gente tem ali uma alteração mais importante na morfologia ou na concentração espermática, quando, né, tem menos de 15 milhões de espermatozoides, né, por ml. Então, precisa sim ser realizado esse exame, né, por mais dificultoso que seja para alguns homens essa realização, mas ele é primordial. Das causas mistas indeterminadas é quando existem mais de um fator, né, que a gente pode identificar. Causas indeterminadas também entram aí alguns fatores de muco cervical, mas isso daí acaba a gente não tendo ainda muito lastro. Estão sendo desenvolvidos estudos. Tem também o fator endometrial, né, que seria ali a dificuldade do espessamento endometrial, então da inidação. Então,
é uma coisa também a ser trabalhada. Então, para cada diagnóstico existe um tratamento. Perfeito. Nicole, pensando a respeito do tratamento nutricional, né? Dá pra gente fazer um ganchozinho de uma alimentação adequada? Com certeza dá. Vai depender de como vai estar a paciente, de qual é essa indicação dela. Então, vamos, por exemplo, joguei um caso. Uma paciente com endometriose. Beleza, uma paciente com endometriose. Eu sempre espero para ela ter uns 3 meses sem tentar engravidar. É difícil essa parte, mas eu converso, falo do porquê, que é interessante, para a gente adequar esse corpo para conseguir receber esse óvulo, né? Conseguir receber essa fecundação na realidade. Então, por exemplo, a gente já inicia com algumas suplementações que não seriam ideais para a mulher que está tentando engravidar, por causa disso que a gente pede os 3 meses. Para mulher que tem endometriose, nós entraríamos com uma cúrcuma, que não é ideal para quem quer engravidar e já está gestante. A gente entra com resveratrol, né? É da uva vermelha e tudo mais, né? Da uva roxa, no caso. A gente entra com NAC, licopeno, são tudo polifenóis e antioxidantes que diminuem essas células de inflamação da endometriose. E aí, com certeza, vem a alimentação, que a gente tenta colocar algumas coisas na alimentação também. Então, sempre frutas vermelhas e roxas, maçã com casca, morango, uvas roxas, que traz polifenóis para a nossa vida. Uma coisa que eu acho bem engraçada, que todos os pacientes ficam assim, meu Deus, eu nem sabia que essa parte da melancia era boa. A parte branca da melancia, que ninguém come. Sabe, todo mundo só come, meu, ali dela deixa eu fazer, tem que ter. E aí todo mundo joga fora a parte branca da melancia, ela é a parte mais rica em polifenol que vai ajudar você, mulher com endometriose, a conseguir diminuir esses focos também. E a semente, mastigar a semente. Mas tudo isso a gente pede para fazer antes de 3 meses, nesse período de 3 meses. Que hoje, né, os guidelines pedem pra gente de 90 dias, no mínimo, né? Para fazer um tratamento e depois a gente conseguir engravidar. Perfeito. A alimentação para inseminação artificial, né, da FIV, ela tem um critério diferenciado, Nicole? Tem. Por quê? Eu não posso colocar alguns suplementos também na hora que for colocar esse óvulo fecundado. Então, por exemplo, eu entro na mesma situação de quando dos 3 meses para a mulher. Eu não posso colocar uma cúrcuma que ele pode expelir. Eu não posso colocar um resveratrol porque ele diminui o espessamento do endométrio. Então eu preciso de um endométrio bem espessado, né? De 7 milímetros. 7 é o que a gente espera, né? Mas o resveratrol hoje aí diminui o espessamento do endométrio. Então a gente retira nesse período. Coloca um ômega melhor, de boa qualidade. Então a gente sempre pede para olhar um ômega com o selo da IFOS. É um selo melhor, que hoje é um selo internacional que mostra que está sendo ingerido EPA-DHA, com enzima, um NAC, um licopeno. Ele é bem interessante nesse período. Perfeito. Isso só corrobora com a ideia. Preciso fazer o acompanhamento nutricional nesses processos, independente de uma gestação que ocorra, né, de uma forma natural, quanto daquela que vai precisar de um apoio profissional. É isso. Ponto. Fechamos nessa resposta. Perfeita. Lara, eu obviamente não vou perguntar valores, né, mas eu acho que esse é um ponto-chave de muitos casais, sim, ou até mesmo muitas inteiros que gerem essa gestação solo, né? Realmente, todos os tratamentos são tidos, entre aspas, vamos colocar o que é caro, porque o que é caro varia, né, de pessoa a pessoa, de realidade de desejo que eu desejo, né, mas assim, realmente os valores são valores considerados? Sim, na verdade não tem nada que seja coberto pelo SUS, né, então são valores custeados totalmente na sua íntegra. Então, a gente tem, além de tudo, medicamentos de alto custo. Então, vamos dizer aí que gira em torno de mais ou menos, eu vou falar o tratamento todo, né? Vai variar um pouco entre 30 mil, mais ou menos. Seria
Basicamente isso, mas tem como ser mais barato ou um pouco mais caro, obviamente, a depender daquilo que for usado. E se, por exemplo, se existir a possibilidade de ovo doação, né? Se a mulher ainda tem um pool de óvulos muito grande, se é uma mulher jovem, existe a possibilidade de ovo doação, então acaba, né, diminuindo o custo de todo o tratamento. Perfeito. Meninas, pra gente encerrar, eu sei que o bate-papo tá ótimo, né? A gente vai falando, mas eu acho que a gente precisa fechar alguns conceitos aqui hoje. E eu acho que a Lara tem uma fala muito bonita quando fala a respeito do que é ser mãe, né? Então, assim, quando é que essa maternidade vem? Né? Então, assim, quando é que nasce uma mãe? Né? E essa é a pergunta que eu queria começar a encerrar para depois a gente fazer as dicas e tudo mais. Né? Então, assim, quando é que nasce uma mãe, Lara? Só nasce naquele momento? Nicole, só nasce naquele momento? Ou esse desejo de maternidade pode acontecer em outros momentos, em outros propósitos? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Até para que vocês que estão em casa ouvindo a gente agora, nesse momento. Eu acho que a mãe nasce a partir do plano, né? Porque quando você já tá com isso em mente, coloca isso no coração mesmo, já existe um trabalho da mente do corpo mesmo para isso acontecer. Você tá ali pleiteando, batalhando pela sua gestação, mas não é pela sua gestação, é pelo filho, né? É o produto disso, não é a gestação. Então, por isso, quando eu falei ali no começo sobre vários tipos de gestação, né, vários tipos de maternidade, mas também é de gestação mesmo, né? Existem barriga solidária, enfim, não faz de você menos ou mais mãe, né? Muito pelo contrário, existe ali um desejo, ali uma intenção nessa gestação, nesse filho. Perfeito. E a questão da adoção também, né? Sim, eu acho que precisa ser colocado em jogo, né? A gente tá fazendo quando o bebê não vem. A gente trouxe aqui informações a respeito do aspecto psicológico, nutricional, dos tratamentos, mas sai desse desejo, né? A maternidade, ela acontece de várias formas, mas acima de tudo do desejo. Então, acho que isso também tem outros, né? Vou começar a me despedir de vocês, né? Papo renderia aí dá muito, saiu isso, e acharam o seu, já é de metro, e eu suto para mais de metro. Mas vamos fazer agora, assim, um conceito bonitinho, né, a respeito tanto da parte da ginecologia, quanto da nutrição e quanto da psicologia. Então, vamos começar com a Nicole. Nicole, se eu tivesse que deixar uma orientação, não vou indicar, porque a gente faz orientação. A gente é chique. Então, vamos lá. Se a gente fosse pensar numa orientação pro casal e para essa mãe solo, então vamos pensar nessas duas vertentes. Vou começar pro casal e depois a gente vai pra mãe solo. Bom, pro casal, qual seria essa orientação? Buscar um nutricionista, você já tem que fazer isso. Mas eu sempre gosto de usar muito uma frase que eu acho bem didática e prática. Descasque mais e desembale menos. Perfeito. É isso. Eu acho que a gente já consegue ter muita noção do que já começa a ser uma alimentação aí. Descascar mais e desembalar menos. Vamos descascar mais frutas, mais verduras e desembalar menos papel, menos chips, menos bala, menos coisa que a gente compra congelada, sabe? A pizza congelada, a lasanha congelada, tudo muito industrializado. Então vamos desembalar menos e descascar mais. Perfeito. Partir também do princípio da atividade física. Com certeza. Isso ajuda também nesse processo, né, Nicole? Sim, com certeza. Precisa se fazer atividade física. Hoje eu falo com os pacientes que deveria ser obrigatório, né? Todo mundo fazer uma atividade física. Posso fazer uma caminhada? Caminhar. Não, mas eu prefiro que você faça alguma coisa de verdade. Perfeito. Para as mães que querem uma maternidade solo, alguma orientação específica em relação à nutrição ou a gente pode manter esse mesmo conceito? Não, a gente mantém esse mesmo conceito aí, porque a gente vai tratar o individual. Individual que eu falo bem assim, eu não vou pegar o casal ou a pessoa e tratar solo. Vou passar uma dieta só para ambos. Eu trato junto, porém o individual de cada um. Afinal, um organismo é diferente do outro, a mulher é diferente do homem e assim por diante. A gente nunca pode se comparar. Exatamente. Perfeito. Em relação à ginecologia, Lara, qual é a orientação, tanto para o casal quanto para essa mãe? A orientação é tempo, tá? Que ele é precioso. Então, se existe uma intenção, se existe ali até mesmo uma dúvida, não sei se eu quero maternar, então o ideal, ou não sei se eu quero engravidar, porque maternar a gente já falou que pode ser de várias formas.
o ideal é que você já busque um ginecologista e, né, de preferência o peritileuta, que vai te nortear em relação a esse planejamento, essa busca, porque tem meios da gente fazer isso para você postergar a sua maternidade, se foi esse o seu desejo, né? Não precisa ser agora, mas o presente ele é sempre importante, o quanto antes é sempre importante. Mas aí pensando já nos casais que já estão nessa busca, é lembrar que antes dos 35 é até 1 ano de tentativa sem método, depois dos 35 são só 6 meses. Perfeito. Para essa mãe solo, que talvez então não estou numa relação, penso na possibilidade de cheguei aos 35, procurar, congelar ovos, sopa, Isso aí, como eu falei, o quanto antes. O presente é muito importante. Então, assim, quanto mais vai sendo postergado essa busca, esse tratamento, acaba que as dificuldades vão aumentando, né, invariavelmente, porque a gente tem uma diminuição da reserva ovariana. Perfeito, meninas. Acho que chegamos. Em relação à questão psicológica, eu volto na mesma Ininência. Eu acho que é uma questão de fazer uma preparação. Pré-natal psicológico é um conceito muito importante, onde você pode trabalhar todas essas questões. As questões do casal, as questões individuais, quando for maternidade solo, entender esse seu desejo de maternar, né? De que forma você pode ser mãe. Então, acho que essa é a orientação. Busque o autoconhecimento, busque a sua promoção de saúde mental. Né? Isso não, mas eu vou me abrir, vou falar como pessoa, como se isso fosse um ato de vergonha. E não é. Porque quanto mais a gente se conhece, mais forte a gente fica e mais fácil também será para lidar com todas essas situações. Porque, sim, é óbvio que esse tratamento não é fácil. Tem muitas etapas, né? E se deparar com aquele positivo que não vem, né? A gente precisa lidar com esse luto, porque cada mês é um luto, até que o objetivo aconteça. Então, acho que isso é fundamental, que a gente possa falar, trabalhar e ter informação de qualidade, que esse é o objetivo do nosso podcast. Isso aí. Perfeito, Pia Cicoli. Obrigada por ter vindo, dividir essa avançada comigo hoje nesse primeiro podcast, viu? Diretor. Lara, a mesma coisa. Quer deixar o recadinho? Quer deixar, Nicole? Eu acho que eu deixo essa questão do tempo mesmo, mas nunca se negligencie, nunca deixe para depois, para procurar uma ajuda, tudo mais. Converse com as pessoas, procure o seu histórico familiar também, para saber como foi a sua avó, como foi a sua mãe. É muito importante pra gente, né, Lara? Eu diria, não desista do seu sonho, sabe? Isso. Quanto custa um sonho? Sonho não custa tanto. E quando o positivo vem, é maravilhoso. E é isso aí. Lara, também queria agradecer. A Lara tá recém-mãe. E tirei ela de casa. Eu mandei mensagem pra ela perguntando assim: Lara, dá aí, já quando consegue sair? Então, assim, eu sei que você veio aqui hoje, se dispôs a conversar com a gente. Você tão brilhantemente abraçou o movimento maternal como o seu também, né? Então, assim, obrigada por ter vindo. Aí, uma delícia estar aqui, gente. Eu agradeço. Também é muito bom a gente conversar sobre aquilo que a gente tem conhecimento, dividir, né? É bom demais. A gente também aprende falando, ensinando, dividindo. Então, é muito bom estar aqui. Obrigada. E tu quer deixar algum outro recadinho? É isso. Acho que tá tudo bem esclarecido. A gente conseguiu pontuar coisas muito importantes mesmo, né? Mas vão em frente, não desistam. Você que tá aí tentando, que tá há um tempo já nessa batalha, e mesmo para quem já tá inserido num tratamento, que ainda não aconteceu de vir o positivo, às vezes pode ser um caminho um pouco mais longo, mas é um caminho possível, então vamos persistir. E vai dar certo, vamos acreditar. Bom, gente, para quem está nos assistindo nesse momento, essa é a nossa ideia, esse é o nosso podcast. Levar a informação de qualidade até você, mãe, até você, mulher, a vocês, casais, a quem se importa com mamãe, a quem tem esse desejo de maternar. Para quem não conhece ainda o Movimento Maternar, esse grupo tão bonito de profissionais da nossa cidade, busque a gente no nosso Instagram, @Movimento Maternar, e acompanhe a gente agora no nosso canal do YouTube também, tá? Sigam Camila. Esse é o primeiro de muitos podcasts, de muitos episódios. Meninas, eu acho inelitável dedicar esse primeiro podcast a uma pessoa que para todos nós é muito especial. Chega a me arrepiar. Quando a gente pensou, e eu queria finalizar dessa forma, né? Nós perdemos uma amiga esse ano, uma parceira do Movimento Maternar, que é a Natália, que era a nossa enfermeira, né? Que cuidava dessa parte da amamentação. Então, os meus olhos vão se encher de água, minha voz vai tremer, porque isso é normal.
E todas as vezes que eu fiz qualquer coisa, desde porque assim, o Movimento Maternal ele tem o nono Movimento Maternal há 2 anos, que é o que nós nos reunimos. Mas ele já existe há 10 anos, já somente tinha um nono, só não tinha uma página no Instagram, né? E a gente, tudo que eu fiz até hoje, no primeiro momento, ela sempre esteve comigo. Em todas as entrevistas, em todas as coisas que a gente foi construindo, em eventos, etc. E eu tenho certeza que fisicamente ela não está aqui com a gente hoje, mas eu tenho certeza que seu espírito, sua luz e seu legado está aqui com a gente hoje. Então, ao invés da gente se despedir dizendo até o próximo episódio, porque a gente vai se encontrar no próximo episódio, eu queria encerrar esse com uma salva de palmas para a Natália.